para as várias vertentes, a criminalidade, a insegurança pública, a justiça por mãos próprias, a existência das brigadas de vigilância comunitária, vulgo turmas do apito, enfim, vamos navegar por esta onda. Paulo Nascimento, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Mr. Afonso. Então, Paulo, como é que começa por olhar para esses assuntos, na sua visão enquanto criminólogo? Muita marginalidade, porém, há também a mão da Polícia Nacional para o combate. Bem verdade, sim. É bem verdade que há muita criminalidade em Angola, sobretudo em Luanda. Também é bem verdade que temos uma polícia que está em prontidão para acudir os problemas que assolam a cidade de Luanda. Pois, embora a polícia não é o único interessado no combate à criminalidade, porque para se combater a criminalidade necessita-se do apoio de todos nós, desde as pessoas, as instituições e os acadêmicos. Será impossível um combate à criminalidade onde só a polícia será o único elemento na atuação. Logo, é preciso que se apele-se aqui às demais instituições para que olhássemos para a questão do fenômeno ligado à criminalidade no sentido de darmos solução o mais rápido possível, porque começa a escalar números muito preocupantes. Se não pormos um travão nesse sentido, isto irá levar com que as outras províncias também cheguem a número absurdo. Logo, é preciso que se faça aqui um estudo de reparo, é preciso que se levante aqui as questões que levam ao número elevado de criminalidade e depois é preciso que se faça aqui aquilo que é o estudo com base nas soluções. Por quê? Porque para a sociedade, a criminalidade, quando falamos de criminalidade, olhamos propriamente só para as questões inerentes a roubos, assaltos e as violências. Mas para a área ligada à criminologia, a criminalidade é muito mais do que isto. E também já se provou cientificamente que o passaporte para a criminalidade é a delinquência juvenil. Ou seja, por mais que olhemos aqui para os criminosos, conforme temos feito diariamente a nível daquilo que é o combate, olhar para os indivíduos que já estão ligados à criminalidade, por mais que se prenda esses indivíduos ou que se dê outro caminho a esses indivíduos, conforme temos visto na justiça por mão própria, não estaríamos a resolver totalmente o problema da criminalidade. Porque nós não estamos a cortar aquilo que é a raiz. Logo, precisávamos primeiro fazer um estudo. A polícia não tem como pegar na raiz. As ciências, junto com aquilo que são as políticas que o executivo tem que criar, essas pegariam na raiz. Mas quando fala em pegar na raiz, combater o mal pela raiz, quais devem ser os passos? Bom, quando eu chamo raiz, é de mais ou menos aquilo que é o cordão umbilical da criminalidade. Bom, o que é preciso? Era preciso começarmos a olhar para situações de base. Por quê? Porque para que um determinado indivíduo entrar para a criminalidade, existem vários fatores, vários elementos. Uns alegam a falta de condições, outros vão por via de um distúrbio, outros vão por outro mecanismo. Ou seja, existem várias formas para que um determinado indivíduo encaminha, vai para a criminalidade ou chega a criminoso. Para dizer que qualquer um de nós está sujeito a ser criminoso. Fruto de uma ação que, e muitas das vezes essa ação pode ser inesperada, algumas vezes até esperada. O que eu estou a tentar dizer? Mediante uma condução, podemos estar perante um acidente e envolver morte. Logo, aquele indivíduo que conduzia está perante a um crime. Pode, embora ser involuntário, mas está perante a um crime. Ou seja, é para dizer que todos nós estamos sujeitos a ir para essa via. Logo, era preciso olhar os elementos que nos levam a estar perante a um crime. Vamos refazer um recuo. Para o direito, o crime são todos aqueles atos que violam a norma, ou seja, só é crime o que estiver tipificado. Para a criminologia, o crime é toda a violação da boa conduta, daquilo que é normal, ou seja, a convivência humana dentro daquilo que são os padrões normais, é uma violação desta convivência
para o criminólogo é um crime, porque a diferença do criminólogo e o jurista é que o jurista olha para o crime no sentido de responsabilizar, no sentido de punir, julgar e condenar. O criminólogo olha no criminoso no sentido de reprovar o ato, ou seja, se o indivíduo hoje violou essa norma e não olharmos com olhos de ver, amanhã este indivíduo vai escalar para um outro tipo de violação. Logo, então, olhamos aqui para o crime com esses aspectos. Recuar a base. Primeiro, devemos começar a olhar para aquilo que são as condições expostas ao alcance do cidadão. Não devíamos pensar que o indivíduo só deve ir para a escola aos 5 anos. O indivíduo deve ser educado desde o momento que nasce. Logo, mesmo quando não está na idade de ir para a escola, ele deve fazer parte de um processo de ensino infantil, ligado, por exemplo, às instituições muito mais ligadas, vocacionadas para o ensino infantil. Estamos a falar, nomeadamente, as creches, por exemplo, os ATL. Tem esse processo. O acompanhamento da criança de inteira idade, ligado a essas instituições, faz com que o indivíduo tenha menos contato com a sociedade. Não que seja mau estarmos em contato com a sociedade. Mau é termos as crianças em grande número, conforme temos na sociedade. As crianças, os adultos, os jovens, deviam estar ocupadas, sempre ocupadas a fazer coisas positivas ou coisas corretas, o que não acontece em Angola. Por exemplo, vimos aqui peças em que havia apenas o pronunciamento da polícia e do cidadão. Esses são, de um lado, a polícia tem o papel, o primeiro papel para aquilo que é entregue da responsabilidade do combate à criminalidade, e depois tem o cidadão que é o maior lesado, logo é o primeiro interessado em ter o problema da criminalidade resolvido. Agora, era preciso, por exemplo, ter aqui também um pronunciamento da administração. Por quê? Porque a administração tem a responsabilidade de criar dentro dos bairros condições para que a juventude, as crianças, dediquem a boas práticas. Campos de futebol, escolas profissionais, cultura e arte devia ser uma das atividades que nos bairros devia haver. Obviamente, a administração iria dizer que para que haja essas condições ou para que se crie isso, é preciso que o executivo, na pessoa de bem, contribuísse para isso ou criasse condições para que fosse possível vir a acontecer essas tais políticas. Mas é verdade, se de um lado o acadêmico faz o estudo com base naquilo que é o interesse na solução dos problemas criminais, porque nós já estudamos e está provado que, de um lado, é preciso que se crie condições para as pessoas. Do outro lado, é preciso que as instituições funcionem. E, do outro lado, é preciso que haja consciencialização por parte do cidadão. Então, já está estudado, já se sabe quais são os grandes elementos que fazem com que a criminalidade escala em grande e alta, como no caso de Luanda. Agora, falta cada um fazer o seu papel. O único que está aqui a fazer o seu papel, e algumas vezes com algumas dificuldades, é a polícia. Mas também por quê? Porque durante muitos anos, nós, diante daquilo que é o próprio poder que a polícia tem, entendemos que a polícia é o único órgão dentro do combate à criminalidade, o que é mau. Por quê? Porque a polícia não tem condições de estar sempre, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer local. Para responder. Não temos como ter um polícia para cada cidadão. Então, haverá sempre maior número pacato cidadão. Se o pacato cidadão for bem educado, primeiro, a nível daquilo que é educação de base. Educação familiar. Educação religiosa. Depois a própria educação escolar. O executivo cria condições para que essas instituições funcionem. A escola deve fazer seu papel enquanto escola. As igrejas devem fazer seu papel enquanto igreja. As famílias devem fazer seu papel enquanto família. Mas como conseguirmos alcançar esses níveis numa altura em que, olhando, por exemplo, para as famílias, há muitos pontos que hoje são questionáveis. As famílias hoje têm mais interesse em ter bens do que velar pela educação das crianças. As igrejas olham mais para a teoria da prosperidade do que realmente a salvação de almas, que acaba por construir a moral das pessoas.
pois os princípios religiosos tendem a levar-nos a uma conduta correta para alcançarmos o reino dos céus. Bom, era preciso que olhássemos nesses pilares, nestes elementos com olhos de ver. Primeiro, pois embora famílias estão interessadas em ter as suas condições financeiras ou econômicas resolvidas, mas também ainda há e sempre haverá um interesse por parte das famílias terem os seus filhos, o seu familiar, a sua família estruturada. E algumas vezes vamos afirmar que é quase impossível o familiar ter estar constantemente com a família, quando depois, ou com seus filhos, quando depois sai de manhã, que é para ir buscar o pão para as famílias. Mas é o que eu estava dizendo no princípio. Se haver, por exemplo, as creches para cuidar dos bebês com idade inferior a 5 anos, tivemos as escolas para cuidar daqueles que estão inseridos dentro da educação, no sistema escolar. Se tivermos depois, dentro dos bairros, dentro da comunidade, campos de futebol, salas de cinema, salas de teatro, centros profissionais, o que estaríamos a abrir? Estaríamos a abrir aqui meios para que esses que estiverem em situação de desocupação estejam ocupados. Mas essas instituições têm que falhar, têm que funcionar. E o que tínhamos que fazer assim, por exemplo? Uma creche dentro do município do Samizanga devia ser para acudir às crianças que vivem no Samizanga. Uma escola que atua dentro do município de Samizanga ou do distrito de Samizanga devia ser para os indivíduos. O que íamos evitar? Íamos evitar que o próprio cidadão percorre grandes quilômetros ou muitos quilômetros para chegar às instituições. Porque, vejamos, uma criança que estuda próximo da escola, ou seja, a escola está próximo do alcance do cidadão, o cidadão percorre menos quilômetros para lá chegar. E quando até chegar a faltar na escola, por exemplo, já consegue, por via dos colegas ou dos professores, chegar à casa para saber o que é que se passa. Mesmo até que o cidadão fugiu da escola, mais cedo os seus progenitores ou os responsáveis ficarão a saber que o seu filho, o seu filho ou a sua criança não foi para a escola. O que faz com que a criança, se pensar em faltar na escola, pensa 2 vezes. O mesmo acontece, por exemplo, se tiver que percorrer vários quilômetros. O risco que corre de ser assaltado ou de ser desviado por via dos outros amigos e companhias com outras pessoas, é maior. Então temos que aproximar as instituições ao cidadão. Sempre que se quer, vimos a situação, por exemplo, das centralidades, criou-se centralidade e depois não se criou-se condições. O que faz com que a própria centralidade fica em vulnerabilidade. Porque percorre-se grandes quilômetros ou muitos quilômetros para se conseguir chegar às instituições. Temos, por exemplo, os bancos muito distantes, temos as escolas muito distantes. Inclusive, existem indivíduos que moram na centralidade e estudam fora das centralidades, o que não se percebe a dia de hoje. Por exemplo, temos que olhar para aquilo que depois é o papel do cidadão. Não temos condições, o executivo, e por mais que haja a vontade do executivo, o executivo não tem condições para hoje acordar e dar solução aos problemas, conforme foi o estudo apresentado pelas diversas áreas do saber. Mas, por exemplo, o executivo algumas vezes tem feito alguns esforços. E dentro daquilo que é o esforço que o executivo tem feito, depois falha também aquilo que é o cidadão, que é o apoio ao cidadão. Constrói-se uma escola e o cidadão ou vai destruir ou vai lá na mesma escola criar aquilo que é os efeitos de vandalismo. Nessas situações era preciso que tivéssemos, por exemplo, a polícia nos arredores, porque as instituições... A polícia de guarda escolar, o nome me escapa agora, mas... Sim, estamos a falar das escolas e estamos a falar de outros centros. Por exemplo, se tivéssemos os campos de futebol, se tivéssemos a escola de teatro, a escola por exemplo, a sala de cinema, essas, obviamente, teriam uma segurança particular. O que dizer das brigadas de vigilância comunitária? Bom, as brigadas de vigilância, essas brigadas, elas são bem-vindas a dada altura, mas há que termos cuidado com essas brigadas. Porque se o Estado, se o Executivo, se a polícia perde o controle desta, é perigoso. Perigoso por quê? Se nós olharmos para outras realidades, os grandes grupos organizados, os grupos de mafiosos que existem a nível dos outros mundos, surgem dessas brigadas. O que acontece?
elas apresentam uma solução às comunidades, mas em contrapartida criam problemas. Tem que haver da comunidade uma contrapartida, ou seja, a comunidade tem que contribuir com alguma coisa. E aqui já é notável. E quando a comunidade não aceitar, elas mesmo, em algumas vezes, provocam a insegurança dentro do bairro para que a população, então, assim, junta-se à mesma. O que é perigoso. Por quê? Porque quando não haver o poder da polícia ou do executivo nestas brigadas, estas tão cedo vão ser as milícias que nós hoje temos medo. Porque tivemos numa das peças um dos cidadãos, um dos lesados, que dizia que na atuação da própria brigada, um dos meios que lhe foi furtado estava com um dos próprios membros da brigada. O que levou o mesmo a acusar que dentro da própria brigada também tem elementos maliciosos. Ou malfeitores também estão dentro da brigada. E é verdade, nós todos sabemos isso. Até porque quem tem a coragem de combater a criminalidade a esse número, a essa dimensão, são indivíduos que também têm uma certa disposição, porque não é fácil. E reúnem condições e táticas. A própria polícia tem dificuldade algumas vezes em entrar em determinados bairros, porque precisa se fazer um bom estudo para entrar dentro do bairro. E é só para olhar para essas brigadas, elas entram de forma destemida. A grande pergunta, e inclusive na conversa que mantivemos com o porta-voz da brigada do Sambizanga, procuramos saber como combatem o crime com recurso à arma de fogo. O marginal está armado e eles vão ainda assim confrontar. A grande pergunta que fica e a dúvida também que se coloca é essa. Nós sabemos que é quase impossível combater a criminalidade violenta quando nós apenas usamos a paz para apelar. Aliás, a própria polícia, algumas vezes, fruto dos resultados ou da violência que os próprios criminosos usam, a própria polícia, para pôr travão, tem que agir com violência. Por quê? Porque se de outra forma não funciona. E depois nós temos uma sociedade que não está preparada para ouvir isto. Mesmo cientificamente está preparado. Aprendemos isso. Que é quase impossível entrarmos num bairro onde os criminosos estão a fazer tiro e nós entrar com o porrete. É impossível, não há condições. Então, se de um lado, a própria população pede, há um grito de socorro, há um pedido de socorro aí, a população pede ajuda por parte das instituições. Quando a polícia, assim, levanta e cria condições para ir acudir à própria população, e algumas vezes a própria população cria dificuldade. Sim. Por quê? Porque quem atua nos nossos bairros não são os filhos de pessoas distantes. Sim. São geralmente pessoas do circuito. São os nossos irmãos, filhos, primos, sobrinhos, por aí fora. Nós conhecemos os nossos criminosos. A turma do apito tem maior atuação. Por quê? Porque quando acontece o crime, ele sabe quem cometeu o crime e onde está. Por que esse conhecimento, esse apoio todo, não pegam essas condições todas e passam à polícia? Ou seja, quando ele vai buscar o criminoso, sabe onde o criminoso está. Por que ele não chega à polícia e diz: o criminoso é o fulano, a essas horas está no sítio X, e deixa que a polícia trabalhe? Eles querem ganhar protagonismo, numa posição, querem ganhar, por exemplo, e conseguiram. Estamos a olhar mal essa situação. O Sambizanga, feliz ou infelizmente, o Sambizanga está calmo. Graças à brigada. O mal que está a ser feito no Sambizanga é que, nessa altura, o executivo não está por lá as políticas. Ou seja, devia criar formas de empregar o cidadão daquele bairro por escola de arte. Mas isso pode não ser exatamente, não precisa ser exatamente a estrutura superior do país, o executivo. As administrações municipais têm que entrar com políticas locais. Tem orçamentos muito altos. Essas políticas têm orçamento muito alto. E quando faz-se hoje, aliás, a administração já tem valores mensais que é para resolver os problemas da própria administração. Logo,
criar política ou criar instituições desta dimensão acabaria por levar uma boa parte daquele que é o valor o orçamento destinado. Logo, o executivo tinha que olhar mesmo de forma isolada para alguns casos. O que vai acontecer? Já para concluir mesmo, Paulo. Vai chegar uma altura que a turma do apito, ou porque vai relaxar, ou porque depois fica cansada, o crime depois volta a escalar. E outras sociedades está acontecendo. Então era preciso o quê? Como já está calmo nessa altura, era preciso que se criem políticas para ocupar esses para jovens. que os jovens dali não parassem apenas o crime. Hoje pararam de cometer os seus crimes porque a turma do apito está lá. Mas se criassem as condições, eles deixariam de cometer ou já não pensariam em cometer o crime porque estarão ocupados. Criado condições desde as próprias educação, as instituições de escola estariam lá, as famílias estariam teriam maior condições para educar os seus concidadãos, os seus familiares, e teríamos, pelo menos, e é o que estamos a ver atualmente, o Samizanga é um dos municípios de Angola que Distritos. tem uma taxa de criminalidade reduzida. Em comparação então, ao passado. É possível combatermos a criminalidade. Então pegamos a polícia junto à população, nas outras zonas fizemos o mesmo trabalho, criamos brigada, obviamente, sempre com o apoio da polícia, sempre com a comunicação com a polícia, para fazermos de Luanda a cidade mais segura do mundo. Um centro passível de se viver